Antes do Hal Jordan, o Lanterna Verde ele era um herói completamente diferente. Ele não era um policial espacial, ele não tinha uma tropa espalhada pelo universo, e muito menos um anel capaz de carregar qualquer coisa que sua mente pudesse imaginar. Primeiro Lanterna Verde, ele era Alan Scott, e ele foi apresentado pra gente lá na Era de Ouro. Então lá em 1940 ele foi criado, porém era um Lanterna completamente diferente. Então ele não tinha tropa, ele não era o Kilowog, não tinha Kilowog, não tinha Sinestro, e ele não era pautado pro universo cósmico. Ele na verdade era pautado para a parte da magia. Então podemos dizer que o Lanterna Verde que tinha lá na Era de Ouro, ele era mágico. No final dos anos 50, o que aconteceu? Um personagem ele foi duplicado e ele fez muito sucesso também, que foi o Flash. O Flash ele também foi surgindo lá na Era de Ouro, lá com o Jay Garrick, e aí depois ele foi reformulado e trouxeram o Barry Allen, e resolveram fazer a mesma coisa com o Lanterna Verde, já que deu muito certo para o Flash. E aí foi assim que na verdade nasceu o Hal Jordan, um piloto qualquer, um piloto de testes, que ele resolveu enfrentar seus medos e apresentar a gente da melhor maneira possível. Seguinte, semana que vem a gente já tem Lanternas lá na HBO Max, domingão, tá? Eu quero trazer para vocês conteúdo sobre essa série, eu tô empolgadaço pra série, mas tô empolgadaço mesmo. Então já de antemão, se você quer acompanhar a cobertura dos Lanternas, se você quer saber curiosidades ou mesmo saber sobre a tropa dos Lanternas Verdes, já aproveita esse momento e já deixa o seu like aqui nesse canal. E se inscreva também, se você gosta de Lanterna Verde, já se inscreva, porque aqui a gente vai falar bastante sobre Lanterna Verde, independente se a série for boa ou não. Vamos lá, pra a gente começar a entender esse contexto da criação e da origem do Hal Jordan, a gente vai ter que voltar para, que nem eu falei, a DC ela estava reformulando completamente seus personagens. Então na época já existiam os medalhões, né, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, existia o Flash e existia o Lanterna Verde, porém o Flash ele era o Jay Garrick e o Lanterna Verde, ele era um Alan Scott, um personagem que os dois, na verdade, tanto o Alan Scott quanto o Jay Garrick, eles foram personagens que foram aproveitados e eles existem sim nos universos tradicionais, porém, o Alan Scott, ele é completamente diferente, apesar dele ser considerado um Lanterna Verde, o poder dele é totalmente diferente do poder do Hal Jordan ou dos outros Lanternas, que é completamente diferente dos Lanternas, que eles são considerados humanos, porque o poder dele ele não vinha da bateria central e não vinha da força de vontade, ele vinha da magia. Só que aí com essa reformulação, como o Flash ele tinha dado muito certo, como as pessoas tinham gostado bastante do Barry Allen, a DC resolveu fazer a mesma coisa com o Alan Scott e substituir ele pelo Hal Jordan. É engraçado porque o Hal Jordan, desde a sua criação até os dias atuais, ele sempre foi considerado um piloto de teste, só que ele sempre teve uma personalidade difícil. Ele sempre foi ousado, ele sempre foi desafiador e ele nunca demonstrou medo. No caso, ele acabou aparecendo lá em Showcase número 22, lá na edição de 1959, que foi a estreia do Hal Jordan. Como a maioria das crianças, todo o herói começa pelo seu próprio pai. E com o Hal Jordan ele não era diferente. O Hal Jordan ele admirava o seu pai, que por sinal ele era um piloto de testes também. E o sonho do Hal era seguir os passos do pai e ser um piloto tão bom quanto o pai. Porém, o Hal ele nunca chegou a demonstrar medo até o dia do acidente de seu pai. O que aconteceu foi que Martin Jordan ele foi fazer testes em um avião quando simplesmente o avião ele acabou explodindo por uma falha técnica no motor. Desse momento em diante, o Hal ele teve medo, ele perdeu seu herói. Só que ele decidiu que ele enfrentaria tudo que tivesse à sua frente e que ele jamais sentiria medo. E o medo é uma chave central pro universo do Lanterna Verde. O Hal, ele não foi escolhido pela tropa dos Lanternas Verdes porque ele não tinha medo. Diferente do Demolidor, por exemplo, que ele já é considerado um homem sem medo. O Hal Jordan não, o Hal Jordan ele foi escolhido para a tropa dos Lanternas Verdes porque ele podia enfrentar o medo. Então, apesar do medo dele, ele ia lá e batia de cara com ele. O que nada mais que se encaixa perfeitamente na filosofia da tropa dos Lanternas Verdes, né? Já que o seu maior objetivo, a força de vontade, ela sobrepõe o medo.
Mas até então, quem já é fã, quem já conhece mais um pouquinho da história do Lanterna Verde sabe o que acontece depois, sabe quem foi a peça-chave pro Hal Jordan entrar na tropa dos Lanternas Verdes. E eu estou falando de Abin Sur. Abin Sur, que ele estava em sua nave, ele na verdade tinha sofrido um ataque do Atrocitus e ele estava morrendo. E o Abin Sur, ele era responsável por comandar o setor 2814, que nesse setor a Terra estava junto. E nisso a nave do Abin Sur, ela acabou caindo aqui na Terra, justo na direção do Hal Jordan. Só que quando um membro da tropa dos Lanternas Verdes morre, eles precisam de outra pessoa, então o Anel ele vai atrás de outra pessoa. E quem que ele foi atrás para sobrepujar o Grande Medo? O próprio Hal Jordan. Até mesmo o Abin Sur, em seus últimos momentos, ele viu que o Hal Jordan ele poderia sobrepor o medo, ele viu que ele teria uma força de vontade grande e que ele poderia sim mudar completamente os rumos do universo devido à sua força de vontade e devido o Hal ele enfrentar os seus medos. Aí a gente vê que o Hal Jordan ele não seria simplesmente mais um piloto de testes, ele seria algo muito maior, ele seria um Lanterna Verde, e aí ele teria que enfrentar o medo em grande escala. Aqui fica interessante porque o Hal Jordan, ele era, antes de ele conhecer o Abin Sur, ele não sabia de nada, então ele não sabia o que era um Lanterna Verde, ele não sabia que os anéis eles precisavam recarregar, ele não sabia o que era Oa, o que eram os Guardiões, ele não conhecia nenhuma outra espécie alienígena, na verdade. E aí foi o momento em que o Hal ele foi descobrindo tudo. Na verdade, o Anel acabou levando ele para Oa e ele viu que o universo era muito maior do que só simplesmente a Terra, e ele viu que era muito mais do que só simplesmente ser um piloto de testes. Ele descobriu os poderes do Anel, então ele viu que o Anel ele conseguia criar construtos e basicamente tudo que ele fosse pensar, o Anel ele conseguiria materializar. Mas é claro que o poder do Anel ele não dependia só dele estar recarregado, ele dependia muito também do usuário. E aí, claro que os Lanternas Verdes eles têm um juramento em que a gente conhece muito bem. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E isso que deu estopim, esse lema maravilhoso que quem é fã do Lanterna Verde se arrepia só de ouvir no dia mais claro, na noite mais densa. Aí o Hal Jordan ele conheceu a tropa dos Lanternas Verdes, então ele viu que não existia apenas a Terra, ele viu que existia outros seres, e nisso ele foi muito acolhido por Kilowog e por Sinestro. Sinestro que era o melhor amigo do Abin Sur e que, apesar do Sinestro ele achar o Hal Jordan muito impossível, muito teimoso, assim, a personalidade do Hal Jordan faziam com que os membros da tropa dos Lanternas Verdes lembrassem de Abin Sur. Então Sinestro acabou sendo parceiro do Hal Jordan e ele acabou sendo até mesmo o mentor. E o Hal ele conhece os Guardiões e aí ele começa a entender a responsabilidade que ele ganhou, que ele não foi simplesmente eu sou membro de uma tropa espacial, não, ele viu que o negócio era ser bem responsável. E uma das coisas que incomodou muito tanto os Guardiões quanto os próprios membros da tropa dos Lanternas Verdes era que o Hal Jordan ele era muito teimoso, muito impulsivo, então ele não seguia as regras direito, ele fazia as coisas como ele acha que deveria ser feito, e isso acabou incomodando muitos membros, mas que ao mesmo tempo acabou ganhando o respeito de muitos outros membros. A gente pensa, o Hal Jordan ele não foi simplesmente um personagem que criaram pra tipo, vamos repaginar o Lanterna Verde, não, ele é muito mais, tanto que por mais que o Alan Scott seja o Lanterna Verde original, o Hal Jordan ele é muito mais conhecido e ele é muito mais amado também. O Alan Scott ele é um personagem sensacional, isso a gente não precisa ter dúvida. Só que o que o Hal Jordan fez, as pessoas que o Hal Jordan marcou, simplesmente não tem palavras, tanto que a gente tem uma saga inteira, a gente tem histórias dele até os dias de hoje. E aí ele sempre vem com aquela mesma filosofia dele, que ele vai fazer o possível e o impossível para enfrentar seus medos e ainda por cima para conseguir proteger quem ama e para cumprir o seu dever como membro da tropa dos Lanternas Verdes. Isso que torna muito bacana, porque a gente viu que o Hal Jordan ele teve vários momentos difíceis. Teve um momento em que ele virou Parallax,
teve momentos em que ele foi membro da Tropa Sinestro, teve momentos em que ele colocou o Anel Vermelho, então a gente viu que teve vários momentos difíceis para o Hal Jordan, momentos até mesmo em que ele teve que enfrentar a própria tropa dos Lanternas Verdes, isso fora da época que ele era o Parallax, mas ele sempre saiu vitorioso, ele sempre foi confiante, porque ele sabia que apesar de tudo, ele poderia enfrentar os seus medos. Então é isso, gente, essa é a origem do Hal Jordan, simplesmente o meu Lanterna Verde preferido. Eu gosto tanto dele quanto do Kyle Rayner, são os meus preferidos, mas, cara, o Hal Jordan, ele merece um destaque. Se aqueles boatos da série for real, eu espero que não seja, cara, porque realmente o Hal Jordan, ele está voltando agora para as telas. Tá entendendo que a última vez que a gente viu o Hal Jordan em live action foi com aquele filme do Ryan Reynolds. Então, o Hal Jordan precisa ser um personagem excelente, ele precisa ser fodão, e é claro que a gente tem que ver ele mais tempo e quem sabe até mesmo vendo ele se unindo ao Superman. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar seu like aqui, beleza? Comentem aí quais são as suas expectativas para a série, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!